Hebreus 10, versículo 25. Vamos ao 24 também. Hebreus 10, 24. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos-nos de nos reunir como igreja, ou em outras versões, não deixemos-nos de congregar. Segundo, já naquela época, irmãos, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o grande dia, né? Que aproxima-se o dia. Amém? Bem, irmãos, esse texto de Hebreus aí, a gente não sabe direito quem é o autor de Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, mas não é importante. Nós sabemos que é um livro da Bíblia inspirado por Deus e que está aqui hoje para nós como uma carta de Deus para as nossas vidas. Amém? E esse texto fala sobre a importância que tem nós nos reunirmos como igreja, nós congregarmos, irmos à igreja, estarmos entre os irmãos, né? E o escritor de Hebreus fala, olha, quanto mais agora, naquela época, né, eles já esperavam a vinda de Cristo, então eles falam, quanto mais agora. Se quanto mais agora naquela época, né, quanto mais agora. A importância de nós estarmos congregando, a importância de nós estarmos juntos. Tá? Bem, culturalmente, a sociedade tem trabalhado em nossa cabeça, a cultura tem trabalhado de uma forma em que os relacionamentos e a nossa forma de lidar com as coisas tem se tornado descartáveis. Tem se tornado descartável. Relacionamentos, um escritor também, um antropólogo e tudo mais, ele vai chamar de relacionamentos líquidos, né, que é o Bauman. Então, os relacionamentos estão com data de vencimento em várias esferas, tá? Tanto conjugais, tanto também relação com empresas e tantos outros relacionamentos. Eles parecem que eles já se iniciam com um prazo de validade. Então, todos os relacionamentos na sociedade de hoje estão tendenciosos a um declínio, a um vencimento, a um fim, a um término. E aí isso acaba vindo também para dentro da igreja, em que a forma como as pessoas se relacionam com a comunidade também é uma forma assim, olha, se não tiver muito bom, está tudo bem, eu vou embora. Então as pessoas, elas estão descartando as coisas, as pessoas estão descartando pessoas em relacionamentos e também, às vezes, descartando princípios, descartando propósitos, descartando a fé, porque para as pessoas de hoje em dia não faz mal nenhum a gente simplesmente abandonar algo que os nossos pais às vezes nos ensinaram, que a Bíblia ensina, e se apegar em alguma outra coisa. Então, por exemplo, você está acostumado a ir num restaurante, e aí se você vai um dia, e naquele dia o prato chegou frio, demoraram para te atender, não estava bom, você simplesmente não vai mais lá naquele restaurante, porque não te agradou. Então você simplesmente descarta. Né? Como um sapato, você percebe, olha, está furado, está apertado, você descarta. E aí a gente traz essa maneira de lidar com as coisas, nessa cultura de que tudo é descartável,
e também se a igreja que eu congrego, não, a minha igreja não fala sobre determinado assunto, eu descarto, vou procurar uma outra. A minha igreja não tem um determinado louvor que eu preciso, eu descarto, vou procurar outra. A minha igreja precisava de um estacionamento, eu tenho que pagar R$20 quando a rua está cheia, eu descarto, vou procurar outra. E aí a gente simplesmente troca de igreja da mesma jeito que a gente troca de roupa. E aí o perigo não é pecado você sair de uma igreja e ir para outra, mas existe um perigo na transação. Durante, você vai chegar na outra e também você não vai gostar. E aí você vai mudar para uma outra, né? E depois para uma outra, porque não existe igreja perfeita, né? E se houver alguma igreja perfeita, se você digitando lá no Google, você perceber alguma igreja perfeita, se você conversar com alguém e para aquela pessoa a igreja dela é perfeita, não vá para lá para não estragar a igreja. Porque não tem igreja perfeita, e se houver alguma e a gente entrar nela, a gente estraga a igreja. A igreja está passando por um momento de bastante turbulências, né, bastante dificuldades, e o que se fala por aí é que na igreja sempre tem hipocrisia. É interessante que Jesus Cristo, no Novo Testamento e nos Evangelhos, ele combateu muito mais o pecado da hipocrisia, de pessoas que não eram quem deveriam ser, do que até mesmo pecados sexuais, como adultério e outras coisas. Ele bateu muito mais de frente com uma religiosidade que as pessoas queriam aparentar, mas que não viviam aquilo, sabe? Com as aparências. Ele combateu muito mais isso, muito mais a hipocrisia ali. E realmente, a igreja tem bastante hipócritas também. E o que a gente pode dizer para algumas pessoas que não querem participar da igreja porque tem bastante hipocrisia é que elas podem vir, sempre cabe mais um, né? Sempre cabe mais um. Esse tema da minha mensagem, a igreja porque se importa, é o tema de um livro muito bom. Se alguém se interessar, eu posso emprestar. É um livro do Philip Yancey, Igreja Quem Se Importa. E nesse livro ele fala isso sobre a hipocrisia, mas ele fala o seguinte: gente, não se preocupe com essas pessoas, porque Deus é o juiz da igreja, não cabe a nós ficarmos julgando. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas se comportando de uma forma diferente nas redes sociais, essas pessoas estão na igreja e isso ali atrapalha algumas outras pessoas, e aí simplesmente sai da igreja e vai procurar uma outra, e vai procurar uma outra, e a igreja, a gente sem perceber, se tornou algo descartável. Tem até uma história de um homem que ele sofreu um naufrágio, e naquele naufrágio ele se salvou ali em alguns pedaços do barco e foi parar numa ilha. E viveu naquela ilha muitos anos, esperando ser resgatado. O Giovanni já está lembrando desse cara. Ele lembra de todas as minhas histórias, Giovanni. Ainda bem que a pregação aqui é quase um monólogo, ele não atrapalha. Mas está lembrando essa ou não? Quase. E aí esse homem ficou perdido lá na ilha. E aí, uma vez chegaram lá para resgatar esse cara. Ficou 10 anos lá perdido lá. E aí chegaram para resgatar. E aí foi algumas pessoas, alguns pesquisadores, né? Porque como que essa pessoa conseguiu viver sozinha durante tanto tempo, né? Como que era? A pessoa estava acostumada a viver num convívio social, como que ela conseguiu viver sozinha nessa ilha durante tanto tempo? E aí fizeram várias perguntas para ela, e aí perceberam que ela tinha lá 3 cabanas, Fernando. Conhece essa? Posso seguir então, né, gente? Não conhece, só o Giovanni que está ali. Tinha 3 cabanas. E aí o cara falou assim para ele:
Interessante aqui na sua ilha que você estava, né? Você tem 3 casas aqui que você mesmo ergueu, foi isso? Eu mesmo que fiz essas construções, né? Tá, e qual delas você dorme? Ah, não, aquela ali, ó, aquela dali desde o início foi a primeira que eu fiz, aquela dali é a minha casa. Ah, bacana. E aquela outra casinha lá no alto do morro? Ah, aquela dali é a minha igreja, certo? E aquela outra casinha que estava lá no outro canto, ali perto daquela? Ah, aquela ali é a igreja que eu era antes que eu tinha feito. Eu saí e mudei para outra. Mas, gente, percebe, ó, o que a história quer nos dizer, né? Sozinho, sem ninguém para congregar com ele. E ele não conseguiu congregar consigo mesmo. Construiu uma outra igreja e foi embora. Porque ele estava procurando a igreja do gosto dele, sabe? E a nossa relação com a igreja muitas vezes é isso, é assim, ó, o que essa igreja pode me servir? O que essa igreja tem para me oferecer? Sendo que, na verdade, a relação deveria ser o que eu posso oferecer para essa igreja. Quais são os meus dons que eu posso entregar para Deus, para servir a Ele nessa comunidade? Quais são os recursos que eu tenho disponível? Qual é o tempo que eu tenho disponível para entregar para a igreja? Ó, há um nível de maturidade cristã que vai separar meninos de homens à imagem da estatura do Cristo. E esse nível é: eu estou para servir ou eu estou para ser servido? Porque é normal que quando nós vamos a uma igreja, a gente busca uma igreja que algo possa nos atrair. Mas com o tempo tem que haver uma ruptura e tem que passar a ser um relacionamento em que eu entrego, em que eu dou, em que eu sirvo. Porque o judeu, existem pelo menos 3 vezes que o judeu ia ao templo, e eu já disse isso aqui antes, e toda vez que o judeu ia ao templo, na época do Antigo Testamento, antes de ir ao templo, ele ia lá, Cláudio, lá nas criações dele lá, nos bezerros deles lá, nas ovelhas, e ele coçava a cabeça assim, isso eu imaginei, né? Coçava a cabeça assim e falava: amanhã eu tenho que ir para o templo, o que eu vou levar? Qual desses animais aqui eu vou levar? Porque na cabeça do povo judeu, ele já sabia, templo é lugar de doação. E aqui eu não estou falando de recursos financeiros, mas também inclui. Mas nem preciso falar, os irmãos sabem que aqui sequer a gente tem momentos de ofertas, né? Mas o quanto é importante nós nutrirmos essa relação com a igreja. A igreja é o lugar de eu me ofertar a ela. Sabe por quê? Porque às vezes vai faltar motivação. E quando falta motivação, o que nos sobra para dar uma guinada assim nas nossas ações é propósito. Quando falta motivação, o que pode tirar da cama é se você tem um propósito. Ah, é segunda-feira, eu não estou motivado nenhum para fazer nada, mas eu tenho um propósito. Eu quero criar os meus filhos, eu quero colocar minha casa em ordem, eu quero sair para a rua e voltar com o sustento da minha família. Então, por causa do meu propósito, eu venço a minha procrastinação, eu venço a minha preguiça, eu venço a minha vontade de não fazer nada. Então a igreja é assim também. Às vezes falta motivação, mas o propósito faz eu e minha família entrar num carro e viajar quase 100 km para chegar aqui. Propósito. Há algo maior que eu enxergo. O propósito faz isso. Faz você ver além daquilo. Então, por exemplo, eu quero ir para a igreja porque eu queria ouvir uma pregação, queria cantar um cântico, mas aí acontece alguma coisa e você não vem. Porque isso não é propósito. O propósito de nós virmos aqui é nós fazermos o que o versículo diz aqui, antes aqui, ó. Olha aqui que diz o versículo 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, como nos incentivar uns aos outros no amor e na boa obra. Ou seja, o propósito não é algo para mim, é algo para nós. O propósito não é um eu, o propósito é um nós. E é por causa de um propósito que nós estamos aqui, sabe?
E a cultura vai querendo fazer com que a gente trabalhe pelo lado da questão do descartável. E a gente percebe também a sociedade se tornando muito individualista. O individualismo predomina. E é uma profecia de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3:1, ele diz assim que nos últimos dias, completa aí, Giovanni, os homens serão amantes de si mesmos. Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Sabe o que é um amante de si mesmo? É o cara que diz assim, se eu pudesse me possuir, eu não seria de ninguém. Porque está preso no individualismo. Meu irmão trabalhou na área da arquitetura há muito tempo, e ele fez, o Renato está projetando uma casa lá, uma reforma, né, Renato? Meu irmão Solange fez vários projetos de casa, em que o marido queria um quarto, e a esposa dentro da mesma casa, outro quarto. Um quarto para cada um, uma suíte para cada um com o seu banheiro. Isso é um traço do individualismo da sociedade. E o que faz as pessoas, às vezes, não quererem estar no meio de outras pessoas é essa cultura do individualismo. Essa cultura do individualismo. E às vezes ela não quer mais ver gente, não quer estar perto de gente, mas ela ainda quer a igreja. E ela procura uma igreja de 1000 pessoas, que ela chega, assiste o culto, recebe o que está ofertando e vai embora e ninguém precisa ver ela. Por conta do individualismo. A nossa carne está inclinada para nos isolarmos. Mas o cristianismo só é possível nós com uns e com os outros. Sabe, Luciano, tem um código na Bíblia. Eu anotei esse código aqui para te falar. Deixa eu abrir aqui meu zap onde eu faço minhas anotações. O código aqui nós vimos esse código. O código é uns aos outros. Tá? João 13, por exemplo, amai-vos uns aos outros. Colossenses 3, ensinai-vos uns aos outros. Efésios 4, perdoem uns aos outros. Aqui no texto que nós lemos também apareceu algo como uns aos outros. E esse código uns aos outros, ele aparece no Novo Testamento mais de 70 vezes. Mais de 70 vezes na Bíblia nós temos uma instrução sobre uns aos outros. Sobre amar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros. E como isso é possível? Somente na comunidade onde você tem perto de você um e o outro perto de você. Uns aos outros, permeia todo o Novo Testamento e ele só é possível praticarmos na vivência da comunidade da igreja. Tá? Olha, as cartas de Paulo, a sua grande maioria, com exceções de alguma, como Timóteo, Tito, mas na sua grande maioria são cartas escritas a igrejas, a pessoas que se reuniam em um local físico, em um local geográfico na história do mundo. Que hoje em dia tem mania de dizer aí que eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Eu posso dizer, nós somos a igreja. Eu com outras pessoas juntos sou a igreja. Mas não existe a igreja de um indivíduo só. Você não pode dizer, eu sou a igreja. Você pode dizer, nós somos a igreja. Agora, você não pode dizer, eu sou a igreja, porque a igreja é um corpo. Olha como é simples de entender o que Paulo nos ensina. A igreja é um corpo com vários membros, em que um completa o outro. Um é o braço, a outra é a mão, o outro é o olho, e a igreja é esse corpo. Né? Orando aqui pelo pastor Sandro, até uma notícia que me surpreendeu um pouco, porque eu sei quem é. E o Renato falou assim, que a gente se une com essa igreja, né, nessa oração. Irmãos, a gente tem essa sensação de que a Urba Nova é uma igreja e a Batista do Povo, onde o Cláudio vai lá perto do shopping, como que é o nome? Do supermarket, é outra igreja, e a igreja perseguida lá na Nigéria é outra igreja. Irmão, não existe isso. Aprenda uma coisa, nós somos todos
uma única igreja, um corpo de Cristo. Por isso, quando a gente mete pau na igreja, nós estamos metendo pau em nós mesmos, estamos fazendo mal para nós mesmos. Não existe uma igreja perseguida, Vivian, lá na Coreia do Norte e outra aqui, tranquilo. Não, nós não estamos sofrendo com eles porque nós somos impostores. Mas é a mesma igreja. É a mesma igreja. É um corpo só de Cristo. É a mesma igreja. É a mesma igreja. Então as pessoas estão, por conta do seu individualismo, se isolando e se isolando cada vez mais. Uma vez eu estava com a Carol tomando ela estava comendo bolo, não toma café. E aí eu estava lá com ela no Vermelhinho, que é um restaurante perto de onde estava a faculdade metodista ali. E eu vi uma pessoa falando assim, Letícia, lá para onde eu estou indo morar agora é 1000 maravilhas, porque lá ninguém me conhece, não tenho que dar bom dia para ninguém, olha isso. E eu, na outra mesa, né, acabei ouvindo essa conversa. Não estava querendo escutar a conversa dos outros, imagina. Acabei ouvindo. Lá vai ser melhor, porque lá eu não conheço ninguém. Então, as pessoas nem estão percebendo que elas estão se tornando individualistas. E quem mora em prédio sabe. Você está se aproximando do elevador, o cara que já está lá dentro quer mais que a porta feche logo para ele subir sozinho com a família dele. Quem dera fosse o elevador fosse exclusivo, né? Porque as pessoas não querem se relacionar com as outras. Mas o evangelho implica nisso, nessa comunhão aqui, sabe? E às vezes a comunhão entra uma pancadaria também, mas no fim está tudo resolvido, nós estamos juntos. E é esse povo aqui que vai esperar a vinda de Jesus Cristo. E Paulo falou e Pedro disse, aprendeu com Jesus Cristo que nós deveríamos perdoar 7 vezes 7 os nossos irmãos. 70 vezes 7, né? Obrigado, hein, Giovanni? 70 vezes 7. Como que é possível perdoar a pessoa 70 vezes 7? Só tem um jeito. Se ela ficar na mesma igreja que eu ficar lá uns 10 anos. Aí eu vou conseguir praticar isso, porque aqui é assim, sabe? Às vezes uma pessoa não está bem, aí não nos trata tão bem assim, mas nós não estamos aqui para receber a atenção dela, mas nós estamos aqui para dar a nossa atenção, para dar o nosso bom dia, para desejar um Deus te abençoe. E se alguém por um acaso passou despercebido por nós, não tem problema, a gente vai se ajustando e vamos vivendo junto assim. E aqui é a nossa comunidade, amém? Com os nossos defeitos, com aquelas coisas que a gente precisa fazer e a gente não faz, mas é assim a igreja do Senhor. Porque até mesmo a igreja de Corinto, que estava cheia de pecado, Paulo começa a carta escrevendo a igreja de Deus, mesmo essa de Corinto, que tinha pecados lá que a gente não consegue nem falar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. Aí, para quem está sendo direcionada a carta? A igreja de Deus em Corinto, mesmo ela sendo terrível, era de Deus. Como nós vamos entender isso? Eu não sei, mas mesmo tendo as dificuldades que ela tinha, é a igreja de Deus. Irmãos, eu queria terminar. Cláudio, vamos de mais uma aí, aqui a gente suga tudo quando vem alguém. Nesse livro, Igreja, Por que se importar? Tem um testemunho lá do autor do livro, que é o Felipe Yancey. E ele fala assim, ele passou por um momento na igreja em que ele resolveu sair da igreja, Ludmila. E ele saiu. E aí depois ele volta para a igreja e ele deixa uma frase nesse livro muito interessante. Ele fala assim, abandonei a igreja porque achei pouca graça ali. Abandonei a igreja porque achei pouca graça ali. E aí fica um tempo fora. Depois ele volta e escreve assim, voltei porque não encontrei graça em nenhum outro lugar. Vamos nos colocar. Irmãos, você acha que viver dentro da Arca de Noé era fácil? Não era. A Arca de Noé fedia. A Arca de Noé era um ambiente insuportável.
Mas ainda assim a Arca de Noé, Fernando, era um lugar melhor do que a tempestade lá fora. Sabe? Então, não se preocupe com Urbanova, mas não deixe de congregar. Não deixe de fazer parte de um grupo de irmãos. Não deixe de estar inserido no corpo visível de Jesus. Eu fui uma vez, quando eu estava na igreja de Policéia, num velório de um senhor lá, talvez se eu lembrasse o nome aqui, o Renato, a Solange que eram de lá devem lembrar, mas eu não estou lembrando o nome. Mas ele já tinha enterrado a mãe e ele estava agora enterrando o pai. E ele era filho único. Filho único. Enterrou a mãe, enterrou o pai. Filho único, família veio do Nordeste para São Paulo. Sabe quem estava lá com ele no velório? A igreja. Não tinha mais ninguém. Mas a igreja estava lá. Porque, irmãos, olha, vai ter amigos aí que a gente vai achar que são nossos amigos, eles vão nos abandonar. Mas eu, por exemplo, quando eu passei momentos complicados na minha vida, com a Carol, por exemplo, correndo risco de vida lá, eu vi a importância da igreja. De pessoas aqui mesmo, como eu vim aqui, mandando oração, mandando mensagem, perguntando, sabe? E é para isso que serve a igreja, para a gente dar as mãos em algum momento. Para a gente se abraçar. Para a gente estar junto, sabe? Com as nossas falhas, com os nossos defeitos, do jeito que a gente pode, mas para a gente estar junto. Porque em um determinado momento, alguém pode precisar do cuidado da igreja. Nós estamos aqui para fazer o que Paulo falou. Primeiro os domésticos da fé. Pode estar o mundo lá fora se acabando, sem comida, sem água, porque está sofrendo. Mas não é que nós somos um clube religioso, não. Primeiro nós vamos socorrer os que estão com a gente aqui caminhando. Depois, se der, a gente vai socorrer os que estão de fora. Não é porque a gente quer ser uma maçonaria, um clube, não. Mas é porque a Bíblia fala, olha, primeiro vamos nos ajudar a nós mesmos. E depois vamos se estender as mãos para os de fora. Então dentro da igreja ninguém pode passar fome se alguém tem comida aqui. Dentro da igreja ninguém pode ficar sem pagar a luz se tem outras pessoas com recursos aqui. Nós não queremos fazer uma utopia de viver todo mundo igual, não. Mas nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Para que o amor que nós temos por Deus se manifeste em obras na vida de alguém. E a gente possa levantar aqueles que estão caídos. E nós não estamos na igreja para que alguém chegue na frente, não. Nós vamos ficar parados, esperando para que todos possam chegar juntos. E chegar juntos aonde? À estatura de Cristo. Crescermos juntos, se envolvermos como Jesus. Sermos mais parecidos com Jesus. E hoje nós tivemos aqui os pedidos de oração. Nós não vamos orar por esse pedido só aqui. O Luciano mandou, está lá. Está lá no nosso grupo. Nós vamos estar orando. Porque isso é ser igreja. A minha casa seria chamada casa de oração. Amém? Deus abençoe.